Glória a Deus. Obrigado, irmão. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos, uma pequena introdução sobre o que nós temos de ministração e também o presbítero Vinícius já nos ajudou bastante com essa mensagem. Quando o Espírito Santo está na direção, tudo acontece na direção e na vontade dele. Então que você continue confiando no Senhor. Esse trimestre, como professor da Escola Bíblica Dominical, eu preciso falar um pouquinho sobre ela também. Nós tivemos hoje a lição número 8, que fala sobre a resistência de Mardoqueu, sobre as aflições que ele passou e sobre as lutas que ele teve, as ameaças que ele sofreu. E nós estamos estudando o livro de Esther, que é um livro muito, muito bom, que é um livro com uma história muito rica. O tema do livro, dessa revista, desse trimestre, fala sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós vemos que é um período que foi passado pelo povo de Israel, que traz uma história de resistência, uma história de desobediência, mas também uma história de fé, de resiliência, uma história de confiança em Deus. E o curioso é que nesse livro, é um livro que não traz o nome do Senhor de forma explícita em momento algum. Não há um profeta falando, não é um líder falando sobre o Senhor, ninguém fala sobre o nome de Deus. Ninguém fala sobre Adonai, Yahvé, ninguém fala sobre o Senhor dos exércitos. Há uma história, que se talvez uma grande produtora estudasse um pouco esse livro, faria uma série, um filme muito bom, porque é uma história de tramas, de traições, de tentativas de golpe de Estado, de vaidade e de fé. E nós estudamos hoje sobre esse cara chamado Mardoqueu, ou para alguns, Mordecai. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, livro de Tiago, os versículos 14 ao 18. Quero aproveitar e dar boas-vindas para você que nos acompanha nas redes sociais e também na TV Cidade Verde, de todo o Brasil. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Nós estamos aqui de portas abertas para te receber também. Tiago 3, 14 ao 18. Vamos ler juntos? Quem vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade? Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. 15. Não é esta sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão, há toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. No 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Colossenses 1:9 vem falar: por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem o pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Algumas versões vai dizer de inteligência espiritual. O que isso vem a ver? Vem ao encontro do livro de Esther. Em que momento que isso se encontra um ao outro? Sabe, irmãos, quem estudou hoje, quem participou hoje da EBD, vai ter um review e vai ter um aprofundamento dessa mensagem, através dessa mensagem, sobre a história de Mordecai, ou de Mardoqueu, e o que isso nos ensina. Livro de Esther, capítulo 2, versículos 21 e 23, coloca para mim, Paulinho. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome
de Mordecai. Versículo 23. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito nos livros das crônicas diante do rei. Irmãos, Mordecai ou Mardoqueu, ele é um personagem que nos dá um ensino sobre determinação, resiliência, coragem e, acima de tudo, fé. Muita fé. E era um homem que fazia o que deveria ser feito, sendo certo, faria. Ele fez o que era certo e o que precisava ser feito, independente de opiniões alheias, independente das consequências, independente do que ele poderia sofrer. Mordecai foi um homem que, ele teve a responsabilidade de criar a sua prima Esther, que se torna rainha, que leva o nome desse livro. Ele nasceu num povo cativo, ainda na Babilônia. E nós, para contextualizar um pouco da história, a Babilônia invadiu Israel e levou o povo judeu cativo, o povo de Israel cativo, prisioneiro, escravo e saqueado para dentro da Babilônia. Passaram-se os anos, a Pérsia foi lá e dominou a região da Babilônia, o reino da Babilônia, e ajuntou, aglomerou o território da Babilônia ao Império Persa. Persa nessa época era o império mais forte e o maior em territorial da sua época. Era um território muito grande que pegava parte da China e até ao norte da África, parte da Europa, boa parte da Europa inclusive. Então era um reino muito forte, um reino muito poderoso, que tinha muitas riquezas. Só para ter uma ideia, no início do livro, o rei vai celebrar uma festa para mostrar um pouco da sua riqueza, da glória do seu reino. O rei Assuero então convoca os seus súditos, convoca os seus líderes, para que se faça uma festa de 180 dias. São 6 meses de festa. É muita festa, é muita riqueza. E passaram-se esse período, ele ainda ficou mais alguns dias, somente para mostrar o tamanho da riqueza que havia no seu reino. Passaram-se alguns dias, então ele chamou a sua rainha, na época a rainha Vasti, ou Vasti, de acordo com a sua tradução, e ela foi convidada, foi chamada para que se colocasse ao lado do rei, no período das festas, para que ela fosse exibida, para que ela fosse conhecida pelo reino. E ela se recusou. E aí há uma lacuna muito grande e algo muito sério, tem que tomar muito cuidado em falar sobre isso. Há uma lacuna muito grande nisso, onde algumas pessoas e algumas ideologias colocam ela como uma pessoa, a rainha Vasti, uma pessoa empoderada, feminina, que mostra o poder da mulher, e isso é uma bandeira para a causa feminista, e na verdade é tudo engano. Ela foi desobediente ao rei, e isso gera uma confusão muito grande, mas não é esse o caso. O caso é que ela foi deposta do reino, porque ela não obedeceu a ordem do rei. Aí então são chamadas várias mulheres, virgens e novas, para que pudessem, e belas, para que pudessem fazer parte do harém do rei Assuero, para que ele pudesse escolher uma mulher que fosse a sua nova rainha. Foram 12 meses de preparo. Esses 12 meses, durante um período de apresentação, eis que surge diante do rei Esther. E Esther foi escolhida como rainha da Pérsia. Até aí tudo bem, tudo certo, uma história muito bonita, uma menina nova, órfã, que foi criada pelo primo, e que ascendeu e cresceu e teve a sua glória. Está tudo certo, está tudo muito bonito, um belo conto de fadas, mas nem tudo é como deve ser. Por que uma judia ainda estava na Pérsia, sendo que ela foi liberta, sendo que ela foi autorizada a voltar a Jerusalém? Apenas 50 mil judeus voltaram para Jerusalém depois da queda da Babilônia. Os demais ficaram por ali, cerca de 100 mil. Ficaram por ali. E eles construíram suas casas, estavam muito acomodados, tinham seus comércios, seus negócios. Vamos ficar por aqui mesmo. Está tudo certo, está tudo muito bonito. Não era para eles ficarem ali, era para ter voltado. E aí então começa o tratamento de Deus
sobre esse povo que preferiu ficar no seu conforto, naquilo que ele acha ocasional e interessante para eles naquele momento. Bom, Esther foi criada por Mordecai ou Mardoqueu. Em algumas versões fala Mordecai, outras Mardoqueu. É a mesma pessoa, tá? Foi criada por Mardoqueu e ele deu a ela os ensinamentos e as instruções. E interessante que, quando ela foi se apresentar ao rei, ele falou para ela: não diga quem é o seu povo. Por enquanto, fique em silêncio com isso. Ok. Ela ainda enquanto rainha, e ele continuou cuidando dela, dando orientações a ela, mesmo ainda sendo a sua rainha. Pela sua proximidade, pela sua obediência, aqui a gente vê que existe uma mulher que é obediente àquela pessoa a quem o criou, mesmo não sendo seu pai, mas foi a pessoa que cuidou dela. Então ela aprendeu com ela a obediência, em saber guardar as palavras de quem é mais sábio, de quem é mais experiente, de quem é mais inteligente. E aí fica uma pergunta: será que através dos nossos pais nós não temos dado crédito a eles com as nossas conquistas? Ou aquele quem nos criou? Aquela pessoa com quem nos ajudou, com quem esteve junto do nosso lado, nos acompanhou, sofreu conosco, ou até sofreu mais do que nós, para dar aquilo que nós temos hoje. Até que ponto nós temos honrado, obedecido, ou apenas esquecido de pessoas que nos acompanharam na trajetória da nossa vida até aqui? Sabe, você olha para pessoas que vão se formar, pastor Ever, e leva uma máquina de costura, leva uma tesoura. Eu já vi mulheres entrando numa formatura de medicina carregando uma enxada, homenageando o pai, que era carpinteiro, que trabalhava na roça e que pagou a faculdade de medicina. Esther era esse padrão, que sabia honrar a pessoa a quem o criou, que foi conhecida como pai. Segundo alguns historiadores, Esther foi órfã muito nova. Então ela tinha referência como pai, Mordecai. Aí aconteceu uma história bem interessante. No livro de Esther, ainda no capítulo 3, no capítulo 2, aliás, vai contar a história de uma tentativa de assassinato, que nós acabamos de saber. Mordecai não tinha acesso à sala do trono. Ele não poderia chegar ao primeiro escalão do reino. Ele estava no segundo escalão, ele não tinha acesso direto ao rei. Mas aí houve essa história, dessa tentativa de golpe, de um assassinato ao rei. Então ele ficou sabendo. Ao ficar sabendo disso, ele tomou suas providências. Primeira coisa, quando você fica sabendo de algo que é errado, algo que vai contra a vida de alguém, ou vai contra a honra de alguém, qual é a primeira coisa a se fazer? Se você realmente está vendo o que está acontecendo, intere-se dos fatos. Mardoqueu fez isso. Vamos me inteirar dos fatos e eu preciso tomar uma providência. E foi então falar com a rainha Esther. Está acontecendo isso. Você precisa alertar o rei porque ele vai morrer. Ele será assassinado. Diante disso, ela vai até o rei e mostra para ele o que está acontecendo. Ele abre uma investigação e realmente acontece, descobre-se isso, e esses dois cúmplices não, né? Os dois que estavam planejando essa tentativa de assassinato são enforcados. Mas quem contou isso para o rei? Quem levou essa informação até a corte? Foi Mordecai. Mas quem deu a informação de verdade foi a rainha Esther. Mas irmãos, percebem que o texto diz que Esther leva a informação que segundo o próprio Mordecai falou. Volta no texto lá que nós lemos, no versículo 23. 23 não, vai ser no versículo, versículo 22, aliás. Revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Ele teve crédito nisso. E foi seguindo o texto, e fala que isso foi escrito nos livros das crônicas do rei. Guarde bem isso. Isso foi escrito nos livros das crônicas do rei. Então Mordecai, ele traz esse personagem, revela determinação, resiliência, coragem, e alguém que não se importa com
opiniões alheias. E ele corre risco ao descobrir essa tentativa de assassinato e leva para o rei. Ele fez o certo, mas foi reconhecido? Nós vamos saber que não. Passaram-se o tempo, logo em seguida surge um novo personagem, Amã. Amã, ele simplesmente cai na história. A gente não sabe de como que ele chegou até o rei, qual era o seu acesso ao rei, mas a Bíblia conta que ele é um homem muito rico, tinha muitas posses. E diante disso, ele pode ter usado o seu poder, a sua riqueza, as suas posses, para se achegar ao rei. De repente era o cara que pagava mais imposto no reino, de repente era um homem que tinha mais negócios com o reino, com a corte. A Bíblia não dá detalhes disso, fala que ele era muito rico, mas conhecendo um pouco da história, você pode deduzir isso. Livro de Esther, no capítulo 3, versículo 1 vem dizer: o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e deu-lhe um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam com ele. Seria hoje o equivalente ao primeiro-ministro. Eu ia falar um cargo no Brasil, mas é perigoso a gente ser censurado, né? Então é melhor não falar. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Esse é o versículo 2 do capítulo 3. Porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Quem era Amã? Amã é um homem que vinha da linhagem dos Agagitas. Era um Agagita. E lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Ele fazia parte do rei, ele era descendente do rei Amalequita. Rei Amalequita, para quem não sabe, foi morto pelo profeta Samuel à espada. Foi despedaçado, segundo a palavra fala, a espada. Então há uma histórica inimizade entre os Amalequitas e o povo de Israel. E esse homem agora, esse Amalequita, inimigo do povo de Israel, assume o cargo mais importante de um reino mais poderoso da sua época. Olha o perigo. E a história vai se desbravando, né? Só que Mordecai não se dobra diante desse homem. Todos os súditos, todos os oficiais se dobram diante desse homem, que é poderoso. E nós podemos escrever que ele é um homem vaidoso, com o seu ego inflado, e por que não dizer narcisista? Porque ele gostava do poder, ele gostava da autoridade, ele gostava de ser o centro. Mas ele não tinha a reverência de um dos seus súditos, de um dos oficiais dentro do palácio. Tudo indica que ele não deu essa reverência por causa da sua tradição e da sua fé. O povo judeu não se dobra diante de qualquer homem, não se curva, não se prostra diante de qualquer pessoa, de qualquer ídolo, de qualquer imagem, somente a Deus. Aí nós vamos lá para Daniel, e nós lembramos a história de Sedraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da imagem do rei e foram jogados na fornalha. E o que aconteceu nós sabemos, o milagre que aconteceu. Você olha para outras histórias e você vê que o povo não se curva, e Deus livra esses personagens da espada, da fornalha, da morte, da cova dos leões e tudo mais, por causa da sua fé no único Deus, porque não se prostrou diante de ídolos, não se rendeu à idolatria. Então Mordecai, ele levanta as provas dessa denúncia, ele vai falar com a rainha, ele denuncia a morte, ele tem essa história gravada nos livros da história dessa nação, e nada acontece com ele. Ele de repente começa a ser perseguido por pessoas que olham para ele e falam: por que você não está se curvando perante ao nosso primeiro-ministro, a nossa autoridade suprema? E isso não aconteceu uma vez ou outra, foram várias vezes. Várias vezes ele foi questionado sobre isso. E o que acontece? Ele cansa. Fala: quer saber? Eu vou ter que falar. Aí vem uma pergunta para nós, hoje enquanto cristãos.
O que nós levamos hoje, a nossa vida que nós levamos, nosso dia a dia, o nosso comportamento, de não se curvar diante de ídolos, de não se render às corrupções, às vontades, desejos da carne, de não sentar naquele happy hour cheio de bebida alcoólica e de palavras ofensivas no final do expediente do trabalho. Isso às vezes não é suficiente para que as pessoas olhem para você e sintam algo diferente. Às vezes é preciso falar. É preciso que você abra sua boca e fale: eu tenho a fé num único Deus, em Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. E é Ele que eu devo a honra, é Ele quem eu devo a gratidão, é a Ele quem eu devo a minha vida, e é por Ele que eu guardo os meus lábios e o meu comportamento, e é por Ele que eu tenho as minhas atitudes. Às vezes no seu trabalho, onde você estuda, por onde você passa, no seu círculo de amizades, as pessoas devem parar de fazer gracinhas e brincadeiras quando você chega. Porque é aquela pessoa chata que chega, que seja chata. Mas às vezes as pessoas, elas podem muitas vezes mudar o tom da conversa, parar com as brincadeiras ofensivas ou de certas piadinhas quando você chega, mas continuam conversando com você. Porque sabem que você é uma pessoa acessível, amigável, que gosta de uma brincadeira também, que também gosta de bater papo, que fala de futebol, mas não fica levantando bandeira, que conta piada do seu jogador que tomou um gol, e assim por diante. Mas muitas vezes é necessário se posicionar. Por que você não vai ao estádio jogar bola comigo? Não vai lá ver o seu time que está jogando domingo à tarde? Ó, seu time veio aqui na Arena Pantanal, por que você não foi lá e ver ele jogar? Não, porque eu tenho culto no horário do jogo. Eu não preciso ir lá. Eu não vou correr o risco de levar uma garrafada cheia de urina na minha cabeça, sendo que eu posso estar aí na minha igreja cultuando a Deus. Depois eu vejo o resultado no estádio, na TV. Eu saio daqui, eu pego o celular e vou olhar e está tudo certo. Não vou perder nada. Meu irmão, você pode ir. Você pode se divertir. Você pode enriquecer, trabalhar, estudar, ter uma família próspera. Mas o temor ao Senhor é quem vai diferenciar você da forma que você enriquece daquelas pessoas que enriquecem de forma ilícita. É isso que nos faz diferentes. E Mordecai estava sendo questionado com isso. Você não vai se prostrar diante da pessoa que é mais importante? Não, não vou. Por quê? Porque eu sou judeu. E judeu não vai se prostrar diante de qualquer pessoa, diante de qualquer um, seja ele a autoridade que for. Eu não vou me curvar diante de uma pessoa que é corrupta, de uma pessoa egoísta, de uma pessoa narcisista, que tem ele apenas como o único Deus da sua vida. O nosso posicionamento vai gerar divisões. O nosso posicionamento pode acontecer de pedirem a nossa cabeça. Às vezes no seu trabalho, vão pedir a sua cabeça, por causa do seu posicionamento e da sua fé. Vão deixar de te chamar para as festinhas, vão deixar de chamar você para ir aos happy hours no final do expediente. Vão deixar de chamar você para alguma viagem ou para alguma confraternização. Não interessa. Eu não vou me curvar diante desse mundo corrupto que vai me fazer pecar e vai me fazer sair da presença de Deus. Esse é Mordecai. Esse foi Mordecai. Se colocou em posição, e isso custou a sua cabeça, e quase foi morto. Quem leu a história sabe, quem estudou hoje com a gente na IBD também sabe o que foi que aconteceu. Alguém como Amã, que ocupa uma posição de liderança, ele pode usar as suas facilidades, dos seus acessos, das suas regalias, dos seus benefícios, para engrandecer a si mesmo, e para gerar isso tudo que ele tem, a estrutura que ele tem, em benefício próprio. Quantas coisas nós vemos na televisão de pessoas que estão no poder, nossas autoridades políticas, que usam toda a máquina em benefício próprio, ou usa a máquina para desfavorecer e perseguir alguém. É só daqui que eu posso falar também, porque senão é perigoso acontecer alguma retaliação. Então os nossos líderes fazem isso com muita frequência. E quantos líderes religiosos, líderes ministeriais, líderes de departamentos estão chegando a esse nível, a esse ponto, por pura vaidade, porque um cargo, porque um ministério, porque uma autoridade subiu para a cabeça.
E nós vemos igrejas sendo destruídas. Igrejas que eu falo, denominações, sendo divididas, destruídas por causa disso. Eu vou contar uma história de fato que realmente aconteceu. Quem é mais novo talvez não lembre. Quem é mais novo na fé também talvez não lembre. Porque é uma história que aconteceu dentro do meio evangélico. Lá em Bogotá, na Colômbia, né? Bogotá, na Colômbia, né? Surgiu uma nova visão ministerial, apostólica, chamada Visão Celular dos 12. O pastor passou por isso, né? Conheceu essa história. Uma história difícil para a igreja, no Brasil principalmente. Era um modelo de conquista, era um modelo de crescimento, um modelo de evangelização. Você era 12, fazia parte de uma equipe de 12 pessoas, de alguém, de um líder, de um pastor, e você era formado para ser também um líder, e você era discipulado como líder. E você tinha por função conquistar mais 12, discipular esses 12, formar eles para que eles formem a sua equipe de 12. Então de 12 vai para 24, que vai multiplicando e vai multiplicando. Então era uma visão de multiplicação. E aí cresceram vários modelos assim. Do nada, o criador dessa visão começou a cobrar royalties de quem estava usando o modelo dele. Houve um racha nas igrejas. No Brasil, muitas igrejas nasceram, denominações nasceram dentro dessa visão. Poucas permaneceram. E quase nenhuma hoje está dentro do mesmo modelo de crescimento. Houve um crescimento muito grande. Igrejas incharam. Milhares de pessoas. Templos, megatemplos. 500, 1000 pessoas dentro de um templo, num culto. Só focando na quantidade, mas não havia a qualidade, não havia a genuína conversão. E quando isso começou a ser aflorado e os problemas começaram a surgir, as divisões foram gigantescas, inúmeras. Denominações que saíram de denominações, nomes de igrejas sendo criados, CNPJs abrindo para criar uma nova versão daquele ministério de crescimento da visão celular, e aí foi crescendo e foi gerando uma dor de cabeça para aqueles líderes espirituais, religiosos do nosso país, que buscavam conservar a santa doutrina, que buscavam conservar a palavra de Deus na essência que ela é. Sabe o que é isso? Vaidade de vaidade. A minha igreja é maior que a sua, a minha igreja tem mais membros que a sua, os meus líderes são melhores que os seus, os meus líderes são doutores, os meus líderes são advogados, meus líderes são juízes, os seus líderes são da periferia. Houve um jogo de vaidade. Só lá em Sinop, de onde eu vim, que eu vi isso acontecer, eu vi igrejas fechando as portas, zerando o número de membros, por causa de rachas, de divisões e de vaidades. História de adultérios e assim por diante. O que isso tem a ver com nós e com essa história que nós estamos estudando? Amã foi um líder assim, egocêntrico, egoísta, narcisista, queria ser adorado, e quem não fosse adorado seria excluído. Se ele não fosse adorado, aquela pessoa que não se rendesse a isso sofreria consequências. E aí ele bate em Mordecai, que ele se posiciona e fala: eu sou judeu e o meu povo é judeu, e o meu povo não vai se prostrar diante dele. Para ele isso foi um perigo, porque aí surge um povo que não vai se prostrar diante dele, pode se tornar um partido político, uma facção, e aí ele vai querer tomar o poder. O meu poder está em risco, eu posso sofrer agora por consequência de um povo que não vai se prostrar diante de mim, vai se opor a mim, vai se opor às minhas decisões. Mas o povo de Deus queria apenas uma coisa: adorar a Deus em liberdade, em segurança e onde fosse necessário. Nossos líderes hoje, muitos líderes hoje, que nós conhecemos, estão passando por essa dificuldade. E essa dificuldade de trabalhar o próprio ego é muito difícil. Se você não tem alguém para se apoiar, para se espelhar, para tomar referência, para te corrigir, a gente vai cair. Porque uma liderança, ela não é simplesmente imposta a alguém ou é tomada de alguém.
Quando você toma a liderança de alguém para si, isso chama-se traição, ideologia facciosa, golpe de Estado e por vários outros nomes. E dentro da igreja é a mesma coisa. Mas quando você é colocado como liderança, e você tem a sua vida tratada, a sua vida com Deus, um relacionamento sadio, e tem conhecimento da palavra, você vai ser um líder que vai gerar liderança. Você vai ser um líder que vai gerar líderes, que vai gerar pessoas sadias, que vai cuidar de pessoas. Você vai cuidar de um rebanho que o seu pastor colocou na sua mão, para que essas pessoas sejam saradas, curadas e sejam trabalhadas para que se façam a obra de Deus de forma sadia dentro da palavra de Deus. E aí quando você bate de frente com uma pessoa que o líder é assim, esse líder egocêntrico, ele é assim, quando ele bate de frente com alguém que não vai se render à sua autoridade ou ao seu autoritarismo, ele vai dar um jeito de eliminar aquela pessoa. Só que o primeiro ponto é, quando você vai lá atrás, volta um pouquinho nesse texto aqui, e fala sobre a investigação que o rei fez, o rei da Pérsia fez, para saber sobre esse plano para matá-lo, a primeira coisa que ele faz, como um líder sensato, e às vezes você não precisa nem ser crente para ser um líder sensato, você precisa ter caráter para ser um líder sensato e um líder sóbrio. Ele vai investigar o que aconteceu, para que a justiça seja feita com quem realmente é devido. E foi o que aconteceu. A sua liderança é um exemplo disso. Só que ele é um rei que é tão volátil nas suas decisões, que ele coloca um cara só porque tem dinheiro, tem muito dinheiro, tem uma relação, como o primeiro da sua linha, do seu reino. E ele escolhe mal isso. Isso traz graves consequências para ele e para o seu reino. Então há a resistência de Mordecai. E qual é a trama? A morte. Ele manda fazer um decreto. Ele vai lá e convence o rei. Olha a fraqueza desse rei agora nesse momento. Ele convence o rei de que esse povo que está lá é um povo perigoso. É um povo que não segue nada sobre o reino dele. Esse povo tem que ser exterminado, tem que ser destruído. Aí o rei vai lá e fala, não, então tá bom, pega o meu anel aqui, vai lá e faz um decreto e manda matar todo mundo, que seja como você está falando. E esse decreto corre por todo o reino. Lembrando, é um reino tão grande, vasto, que vários mensageiros foram acionados para que se levasse essa mensagem a todas as províncias do reino. Do norte da África, parte da Europa, até o sul da China. A Índia todinha, como nós conhecemos hoje. Então quando chega esse decreto, o povo fica em desespero. Quando Mordecai descobre isso, ele se cobre de pano de saco, se cobre de cinzas e vai clamar a Deus. Esther fica sabendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? O povo está clamando. E Esther tenta interceder por ele. Mordecai, para com isso. Você vai morrer. O que está acontecendo? E o mensageiro começa a trocar o diálogo entre eles. Ele fala, olha, está acontecendo isso. Vamos morrer. O rei determinou que todo mundo vai morrer por causa de Amã, por causa da sua vaidade, porque nós não vamos nos prostrar diante dele. E não pense, olha só o diálogo dele. Não pense que por você ser rainha, estar aí dentro, você vai estar a salvo, porque você é judia. Você lembra disso? Você lembra disso? Você vai interceder ou você vai ficar calado? Meu irmão, a pessoa que está sofrendo do seu lado, você vai interceder por ela, vai ajudar a sair da situação, a perseguição que ela está sofrendo, ou você vai ficar calado e vai morrer também? Porque no espírito você vai morrer. Onde está a nossa atitude para nos posicionarmos diante de perseguições como essa? Porque se você se deixa levar por isso, a gente vai acabar se tornando uma pessoa agradável para o mundo. E uma pessoa agradável ao mundo é sinal de que a fidelidade com Deus já era, ou está indo embora. Quando as pessoas te acham engraçadinho demais por onde você passa, divertido demais por onde você passa, sinal de alerta. Sinal de alerta. Você pode ser uma pessoa divertida, engraçada, mas chata e posicionar. Se você começar a ser engraçadinho demais, divertido com todo mundo e começa a contar piadinha com você, sinal de alerta. Toma muito cuidado com isso. Abacuque 3, que nós lemos agora há pouco, mais cedo, era o que exatamente o povo estava passando, sofrendo, sendo
por aquilo, sendo perseguido por aquilo, e já tinha data definida para a morte. Depois você procura ler no livro, vai contar toda a história certinha, no livro de Esther, os primeiros capítulos, vai contar certinho, qual era o dia em que ia começar a matança, os assassinatos, o genocídio, o verdadeiro genocídio. E na história, esse é o primeiro personagem bíblico que começa a abrir plano para matar o povo de Deus, a começar um primeiro holocausto. Um verdadeiro genocídio ia acontecer. Extermínio de mais de 50 mil pessoas. Isso eram 50 mil homens, né? Sem falar as mulheres e crianças. E a ordem era para matar todos os homens, mulheres, jovens, idosos, crianças e saquear as suas propriedades. Mas aí há um posicionamento. E há aí a sabedoria de uma rainha, de uma mulher que sabe obedecer e sabe se posicionar e sabe como interceder. E aí vem a sabedoria da mulher, lá em Provérbios 31, né? A sabedoria de uma mulher quando ela tem o seu marido junto com ela, que ama a sua casa, que sabe cuidar da sua casa. Essa mulher, Esther, cuidou do seu reino. Você imagina a divisão que ia acontecer? Olha só a fé que ela teve. E ela foi buscar em Deus isso. Manda recado. Fala para toda a nação, para todo mundo, orar e jejuar e interceder por 3 dias. Não comam comida, não bebam água por 3 dias. E depois eu vou chamar o rei e vou falar com ele. Mas aí havia um plano. Esse plano era: Mordecai tem que morrer. Ele tem que morrer. E já estava pronta a forca para ele na frente da casa de Amã, do primeiro-ministro. Estava pronta a forca para ele já. Você nem sabe, às vezes o povo já está querendo, já pediram sua cabeça faz tempo. Já pediram para você sair de onde você está faz tempo. Mas quem te segura onde você está é o próprio Deus. Quem mantém você na posição que você se encontra hoje é o próprio Deus. Porque Ele tem propósito. Mas não é um propósito com você para deixar você mais bonito, mais rico, mais próspero, para colocar você numa posição de fama. Não. Deus tem um plano para você ficar lá, para o reino dEle. Não é para você. E quando a gente se coloca em posição de servo de Deus, a gente consegue identificar isso. Eu estou na posição em que eu me encontro. Não importa onde você esteja, se é no mundo espiritual, no mundo corporativo, se é um ministério na igreja, se é um cargo em algum lugar, foi Deus que te colocou lá para o reino dEle. Para que você seja útil no reino dEle lá. Ou aqui. Se você se envaidecer com isso, meu irmão, cuidado. Cuidado, não vire uma Amã não, senão você vai querer cortar a cabeça de quem está sendo mais protegido que você. E aí a coisa vai ficar feia para o seu lado. Abacuque 3,17, que nós lemos agora mais cedo, que o irmão Vinícius, o presbítero Vinícius falou, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, contudo, eu me alegrarei no Senhor, porque é Ele quem me sustenta. Jó, a mulher dele chegou para ele e falou: abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, já era para você, não tem mais, vai ficar sofrendo até quando? Você é louca. Foi Deus que me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. A fidelidade de Jó, meu irmão, é algo que nós temos que olhar e tomar como exemplo todo santo dia. Ah, está faltando as coisas em casa, está acabando isso, está acabando aquilo, eu preciso de socorro. Se está acabando é porque Deus me deu. E glória a Deus porque está acabando, porque eu tenho saúde para comer, eu sou saudável. Está acabando o combustível, glória a Deus porque eu tive como abastecer o carro a semana passada. E glória a Deus porque ainda tem um carro. Estava comentando mais cedo aqui com o diácono André. Estou vindo para cá e descubro que eu estou com um pneu baixo, faz tempo já. Estou indo lá calibrar ele. A hora que Deus me der, eu vou lá e vou fazer um remendo nele. E glória a Deus por isso, eu tenho um carro para vir para a igreja. Eu tenho um carro para transportar minha família. Você tem uma casa sobre o seu teto, glória a Deus por isso, meu irmão. Agradeça porque você ainda está sendo fiel. E seja fiel. E permaneça em fidelidade. Não é a honra da terra que você precisa não, você precisa da honra do céu. É da honra do céu que você precisa. Salmos 37, confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, descanse no Senhor e espera nele.
Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Isso que eu acho importante, meus irmãos, a gente tomar cuidado no que é aquilo que nós olhamos e achamos que está tudo certo com ele e com a gente está errado, e se indignar. Olha Provérbios 17:15. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Aquela pessoa que julga errado, que julga a pessoa boa por má. E aí você vai para o capítulo 6 de Esther ainda, porque quando você menos espera, você acaba sendo honrado. Todo mundo achava que o que já tinha acontecido com Mordecai, o episódio da denúncia que ele abriu, para que o rei pudesse ser salvo, ele salvou a vida do rei, o rei da Pérsia, o império, e aí todo mundo achou que ele tinha esquecido. Aí Deus faz lembrar do que realmente aconteceu. E detalhe, esse livro não fala do nome de Deus, em momento algum, né, pastor? Não fala em momento algum o nome de Deus, mas ele mostra a ação de Deus através do seu povo, em especial através da vida de Mordecai, através da vida da rainha Esther. Versículo 6, primeiro versículo, capítulo 6, primeiro versículo de Esther. Bolívar, coloca para nós, ó. Olha lá, ó. O rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis. Lembra que nós falamos no capítulo 2 sobre o que foi anotado nos livros das crônicas do rei? Está aí, ó. Que foi lido diante do rei. 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei Assuero. Nada fica escondido e nada fica esquecido diante do Senhor para a nossa vida, meu irmão. O que você fez é um plantio para que no momento certo você vá colher os frutos. Mas quando são esses frutos? Quando você vai colher esses frutos? Quando o fruto estiver maduro. Quando o fruto estiver pronto para colher. Quem teve a oportunidade já de passar por uma plantação, sabe que quando você está subindo, vamos falar do nosso estado aqui, que é muito rico nisso. Você vai subindo para a região norte, vai sentido o norte do estado, você vê as plantações. Dependendo do período do ano, você vai passar, vai estar aquela terra seca, vazia, um deserto. Se você começar a passar no final do ano, você vai ver máquinas trabalhando, plantando, preparando o solo e plantando, fazendo plantio. São quilômetros e quilômetros de máquinas trabalhando para plantar aquilo que vai ser produzido. Você passa em janeiro, pouquinho, início de fevereiro, você já vai ver aquela pastagem já verde, bonito já. Só que não está pronto ainda, está bonito, mas não está pronto. E aí você passa em março, abril, maio, começa o plantio da colheita. Às vezes vai em junho, começa o plantio da colheita, o período da colheita, de acordo com a plantação. Aí você vai passar naqueles campos, está tudo marrom, seco, está feio. Não é que está feio, está pronto para colher. A soja é assim, o pé morre, seca, para que se possa fazer a colheita. O algodão está branquinho, lindo de ver, aquele campo branco, né? Girassol também tem que morrer, tem que secar, para que você possa colher a semente. Então muitas vezes, meu irmão, você vai cair no esquecimento daquilo que você fez, do que é certo do que você fez. Mas um dia Deus vai olhar para você e vai falar: agora está na hora. Agora está na hora da honra daquilo que você colocou lá atrás, da verdade que você disse lá atrás, do posicionamento que você fez lá atrás. No momento que você disse: eu não vou me curvar perante isso, eu vou dizer sim para Jesus, eu vou dizer sim para o Espírito Santo, eu vou dizer sim para o reino de Deus, eu vou dizer sim para as almas que eu preciso abraçar e cuidar, eu vou dizer sim para o chamado que Deus tem para a minha vida. Ali você começa a se posicionar, e mesmo que você tenha se esquecido disso, muitas vezes o primeiro amor já fugiu. Você olha e fala: está tudo certo por aqui, está tudo bem, está tudo bonito.
Tudo legal, tudo ok. Quando você olha e fala, a minha vida está muito boa até aqui, e eu sou grato a Deus até aqui, por tudo que Deus me deu e a vida que eu tenho, com a família que eu tenho, os bens que eu tenho, ou os bens que eu não tenho e gostaria de ter, mas eu sou grato a Deus por isso. Você está sendo realmente um crente fiel. Porque a sua fidelidade não depende do que você tem, a sua fidelidade não depende daquilo que você, da posição que você tem, de como as pessoas te olham. A sua fidelidade depende de você e Deus. Depende daquilo que você estuda na palavra. E aí Mordecai esquecido. E aí acontece isso. E aí o rei perguntou, versículo 3. Que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Ele salvou minha vida, o que eu fiz para ele? Alguém te ajudou. Alguém te livrou de alguma denúncia, alguém te livrou de algum mal que iria acontecer. O que você fez para essa pessoa? Agora volta a pergunta ao contrário. Eu ajudei alguém, eu alimentei, eu cuidei, eu sarei, eu levei salvação. O que essa pessoa fez para mim? Quais as honras que eu dei para essa pessoa? Quais as honras que deram para mim quando eu fui lá e aconselhei alguém e tirei um cara das drogas, da prostituição, tirei ele da rua? Qual foi o reconhecimento que essa pessoa me deu? Não é essa pessoa que vai reconhecer você, é o Senhor que vai reconhecer você. Pode não ser aqui nessa terra, meu irmão, mas no céu você terá o seu galardão. Então miserável homem é aquele que busca recompensa somente na terra. Miserável homem é aquele que busca recompensa somente na terra. E aí respondem para ele, não recebeu nenhuma recompensa. Vamos para o versículo 4. E quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio, pediu ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca. Ele foi para pedir ao rei, já estava pronta, já tinha dado a sentença de morte. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Então o rei mandou que entrasse. Olha só, segue. O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã colocou no seu ego inflado, achando, é para mim, agora todo mundo vai se prostrar, e aquele Mordecai miserável vai ter que se prostrar diante de mim agora. Agora ele vai ter que cumprir. Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar? Próximo. Que sejam trazidos os trajes reais, ele achando que seria para ele, que o rei costuma usar, e o cavalo a quem o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. 9. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, a quem o rei tem próximo ali, tem que levar, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça, volta, leve o cavalo pela praça, vai puxar ele pelo cavalo, vai puxar o cavalo e ele está montado em cima e vai dizer, isto que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. Ele colocou isso. Não, tem que fazer assim, rei. Majestade, faça isso, que as pessoas vão obedecer a esse homem, a tudo que ele faz agora. Aquele que faz, ele fazendo isso. Então o rei falou, vai, pega os trajes, o cavalo e dá para o judeu, dá para o Mordecai, dá para aquele que você está querendo matar. Irmão, às vezes o inimigo vai ser usado para te honrar também. Isso que é mais engraçado. O reino de Deus, você não tem que ter explicação, não tem que entender nada. Quem faz as coisas na sua vida do jeito dele é Ele, é Deus. Você pode até tentar fazer algo, mas se Deus não der direção, você não vai conseguir fazer, não vai prosperar. Não vai prosperar. Então, se alguém vai te honrar, não importa de onde vem a honra, não importa como vem a honra, Deus vai te honrar no que você está fazendo hoje, do jeito que você faz hoje. A coroa vai ser colocada na sua cabeça, vestes reais vão ser colocadas, e você será honrado diante de Deus, diante do povo de Deus. E ainda continua, ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você me falou, faça tudo o que você disse, faça exatamente como você disse. 11,
Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai, o levou o cavalo pela praça da cidade, proclamando: isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Quando nós somos honrados, meu irmão, as pessoas vão saber. A sua coroa está te aguardando no céu. O cavalo a qual você vai se assentar já está selado no céu. Suas vestes serão novas. Não espere coisa desse mundo. Esse mundo jaz do maligno. Olha só, Apocalipse 3:10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Conserve o que você tem, conserve o que você faz. A sua coroa ninguém vai tomar. Quem vai perder sua coroa é você mesmo, pelo que você faz. Uma vez perdida a salvação, perde-se essa coroa. Mas ainda há chance, ainda há tempo. Então a liderança que nós temos hoje, cuide para que não caia, cuide para que não haja ego, para que você não se infle demais. Cuide para que não perca a humildade que Deus espera de você. Você que é servo, faça o que é certo. Sirva com amor e dedicação, com excelência. Faça com excelência. Porque a sua coroa está te aguardando. E não esperemos nada dessa terra, nada deste mundo. Porque esse mundo não tem nada de bom para nós. Quer enriquecer? Quer ficar rico? Quer ser próspero? Estuda, trabalha, faça com honestidade, faça com caráter digno. Honre a sua família, honre seus pais. Faça um concurso se você quiser. Estude na sua área. Você vai prosperar, você vai crescer. Deus vai te honrar, porque você vai trabalhar com caráter. E você vai enriquecer. E se você não enriquecer, é porque Deus sabe do seu coração e sabe que você não pode ser rico, senão você vai perder a sua salvação. É assim que funciona. Deus conhece o nosso coração. Eu tenho certeza que se o pastor Everett tivesse uma BMW, ele já tinha quebrado a BMW também. É igual ele faz com o K dele. Mas ele tem honra a Deus. A coroa dele é pesada e grande. Mas graças a Deus, porque o nosso pastor, líder do nosso louvor, ele sabe honrar a Deus e servir com dedicação e excelência. E glória a Deus, porque cada um de nós sabemos o nosso lugar, a nossa posição. Eu queria muito ter uma casa muito grande, muito bonita e ter muito dinheiro. Estou trabalhando para isso. Mas se não for o caso, a minha coroa está me aguardando. A minha coroa me espera. E eu entrarei pelos portões do céu, junto com o Senhor e junto com a igreja. É isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Não precisamos esperar nada daqui. E por mais que te envergonhem, por mais que te afrontem, por mais que te persigam, ninguém vai fazer a sua cabeça rolar, porque você está guardado no Senhor. A sua vida está guardada no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da liderança nefasta que nós estamos vivendo nas igrejas ultimamente, mas que a igreja verdadeira, que prega a palavra de Deus, possa perseverar, e que nós possamos ter isso em mente, e orar por aqueles que são perseguidos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele abençoe a nossa vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela riqueza que nós temos, que é o Teu reino, pela alegria da salvação que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor, pela vida que nós vivemos e sabendo que estamos servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata. Nos ensina, Senhor, a buscar a Tua presença, a nos posicionar diante do mundo, a dizer, ó Deus, com alto e tom claro, que nós servimos ao Deus Altíssimo, ao Rei dos Reis, e não nos curvaremos ao mundo corrupto e às autoridades nefastas desse mundo, mas sim, somente a Ti, Senhor. Queremos Te honrar, ó Deus, com a nossa vida, queremos Te honrar, ó Deus, com as nossas obras, e queremos, Senhor, que o Seu nome seja glorificado através de cada uma das nossas mãos, daquilo que nós possamos fazer e daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que façamos com dedicação, com excelência.
Coloque em nós, ó Deus, o compromisso de fazer a tua vontade, dizer a verdade sempre e denunciar o pecado, mas amar o pecador com todas as nossas forças. Que os nossos inimigos sintam o nosso amor e sintam o arrependimento que vem do Espírito Santo. Que nós possamos amar as pessoas que nos perseguem, orar por eles e ser, ó Deus, pessoas saradas, curadas e transformadas pelo teu Santo Espírito. Assim como Mordecai se posicionou, Senhor, nós nos posicionamos como igreja diante do mundo e dizemos que só o Senhor é Deus, e dizemos e declaramos que Jesus é a única salvação para este mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não importa que se levantem, não importa que façam chacota, que façam piada, mas nós somos o teu povo aqui na terra, nós somos a tua igreja. Fortalece-nos, ó Deus, com o teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.